Graça e paz. Bom dia. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães aí. Um precioso domingo, né? Um precioso domingo para nós comemorarmos a vida dessas mulheres que são enviadas por Deus para cuidar, ali para gerar, para amamentar. Então, feliz Dia das Mães. Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Vamos fazer uma oração para iniciarmos a aula de hoje. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de aprendermos a Tua Palavra, Senhor, de podermos estudar um pouco mais sobre a Tua Palavra, Senhor. Que essa aula de hoje seja do Teu coração, diretamente para os nossos corações, Senhor Jesus. É o que pedimos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Então, nós estamos aqui acompanhando a nossa revista da EBD, dos jovens, né? Então, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Estamos aqui na lição número 6. O tema da nossa lição é a imaturidade espiritual dos coríntios. A imaturidade espiritual dos coríntios. Já passamos por 5 lições, 5 domingos abençoados, preciosos. Então, na primeira aula nós vemos a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, ali um panorama geral sobre a carta. Na aula número 2, ação de graça pela igreja de Corinto, ali todo o amor que o apóstolo Paulo demonstra por aquela igreja. Na aula número 3, divisões na igreja, que isso não pode existir, né? Nos tornamos fracos quando estamos sozinhos, divididos. 4, sabedoria divina. 5, o caráter da pregação de Paulo. Qual era o caráter da pregação de Paulo ali? De ensinar com amor. E hoje, a imaturidade espiritual dos coríntios. Fizemos ali um chat, né, no nosso Instagram aqui, algumas pessoas responderam, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos para o nosso texto do dia. A paz de Deus abençoe. Vamos para o nosso texto do dia, está lá em 1 Coríntios 3:1. Vamos a todos abrir? Vamos abrir em 1 Coríntios. Vamos pegar nossa Bíblia. 1 Coríntios 3:1. E diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, né? Então aqui o apóstolo Paulo vai trazer que aquele povo ali, os coríntios estavam agindo como crianças na fé, estava agindo com imaturidade. E ali, ó, a Mari está colocando que ela respondeu. Então, vamos lá para as nossas perguntinhas. Então, nós perguntamos lá no Instagram, né? Fizemos um quiz da EBD aí. O que são dissensões? Nós vimos isso na aula número 3, se eu não me engano, que foi com a Islan, né? O que são dissensões? Vocês responderam, algumas pessoas responderam. O que são dissensões? Então, dissensões são divergências, né? Discordâncias, controvérsias, desacordo. Não é verdade? Dissensões ali. E também perguntamos o que era imaturidade, né? O que acontece com uma pessoa imatura. Então, imaturidade é quando uma pessoa ainda não chegou na sua maturidade, ela não está madura, que embora seja adulto, que até pode ser adulto, ainda tem atitudes infantis, que se comporta de acordo com uma idade inferior à que possui. Então, quando a gente fala que uma pessoa é imatura, quer dizer que ela está se comportando se comportando de acordo com uma idade que não é a sua. Às vezes a pessoa tem até uma certa idade, mas age de maneira diferente, de maneira errada, é uma pessoa imatura. E nessa aula nós vamos ver o que a imaturidade traz na vida do cristão.
Qual é a relação da imaturidade com a vida do cristão? Vamos ler o nosso texto, o texto que embasa a aula de hoje. Está lá em 1 Coríntios 3. Agora nós já lemos o verso 1, agora nós vamos dar continuidade. 1 Coríntios 3. Então vamos lá para o nosso texto. 1 Coríntios 3. Eu vou ler o verso 1 novamente e aí nós vamos dar prosseguimento, tá bom? Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criança em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Verso 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, cada um veja como constrói. Verso 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece o pensamento dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Que carta, né? Que carta, que demonstração de amor aí do apóstolo Paulo. Então vamos aqui, ó. A igreja, ela foi edificada para dar continuidade à missão de Cristo aqui na Terra. Então, Jesus Cristo veio aqui encarnado, cumpriu seu ministério, morreu na cruz, nos reconciliou com Deus, né? Pagou o preço do pecado, né? Que deveríamos pagar com a nossa própria vida. Jesus Cristo pagou esse preço e nos reconciliou. Ele subiu aos céus para preparar lugar para nós, para preparar morada para todos nós. Mas aqui na terra ele deixou a igreja, ele deixou nós com a missão, né, do ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando a igreja ali, ela foi fundada lá em Atos dos Apóstolos, ela tinha essa missão, a igreja ela tem essa missão de pregar o evangelho. Contudo, lá na igreja de Corinto,
eles estavam um pouco na contramão dessa grande missão, né, do que realmente a igreja foi criada, que era a missão do espalhar o evangelho a toda criatura. Não, como eles ainda estavam muito imaturos na fé, eles estavam indo na contramão disso, eles estavam querendo se fechar, não querendo se misturar, fazendo divisões, né? E aí o apóstolo Paulo, ele traz aí essa carta para mostrar exatamente isso. Olha, vocês não precisam disso. Primeiro que eu não posso repreender vocês como eu gostaria, porque como vocês ainda são meninos na fé, eu ainda vou dar o leitinho, não posso dar alimento sólido. Mas olha, vejam como vocês estão andando, porque não pode ter isso no corpo de Cristo. Então nós vamos ver aqui o que a imaturidade traz e como vencer essa imaturidade, né? Para que também possamos crescer, assim como ali na igreja de Corinto. Amém? Então, vamos lá. Ponto 1 da nossa lição. Os cristãos em Corinto ainda eram carnais. Então, nós lemos no verso 1, né? Não lhe pudes falar como a espirituais, mas como a carnais. Vocês ainda estão vivendo pela carne. Ainda estão vivendo pelos desejos do seu coração, né? Então, o apóstolo Paulo traz ali para aquela igreja. Não vivam só de acordo com os seus desejos. Não vivam assim de acordo só com a carne, só com o que vocês acham que é correto, com o que vocês querem fazer. Não pode viver como a carnais, mas tem que viver como espirituais, né? Apesar dos crentes de Corinto terem pouco tempo de conversão, eles tinham ali o Espírito Santo. Nós vimos nas outras aulas que tinha dons ali naquela igreja, né? E apesar do Espírito ali mover, eles ainda não tinham coisas do velho homem. Eles ainda tinham coisas que eram do pecado, que eram quando eles não eram convertidos a Cristo. E aí Paulo traz esta advertência a eles. Não, vocês ainda estão vivendo como carnais, né? Não posso falar coisas espirituais grandes para vocês, porque vocês ainda são imaturos. E o apóstolo Paulo critica esta fragilidade na fé dos coríntios e os exortam a deixar a infantilidade, a deixar de ser menino, a deixar de ser menino espiritual, para que possam alcançar a maturidade cristã e alcançar coisas maiores. Amém? Então aqui, ó, os coríntios são chamados de crianças espirituais. Mas nós temos que diferenciar, porque em outras passagens da Bíblia, ser comparado como crianças é coisa boa, não é verdade? Vocês conseguem se lembrar aí de outras passagens na palavra de Deus que estão comparadas a crianças, que os cristãos são comparados a criança e é uma coisa boa? Fala aí para mim, se vocês se lembram de outra passagem na palavra que compara crianças a coisa boa. Eu vou esperar um pouquinho vocês responderem, porque aqui o apóstolo está comparando, mas de uma forma negativa, ou seja, vocês ainda são crianças espirituais, vocês ainda são imaturos, né? Vocês não estão maduros. Mas na palavra nós temos outras comparações com criança na forma positiva. E aí, alguém vai me responder? Senão eu já vou falar. Tan, tan, tan. Então, opa, perdi aqui meu... Enquanto vocês respondem, nós temos lá em 1 Pedro 2:2. 1 Pedro 2:2. Vamos ler? Como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, como lá em 1 Pedro 2:2, é da forma positiva, né? Como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. Então, a criança ali, ela deseja o leite puro. Nós, cristãos, também temos que desejar o leite puro. E qual que é o nosso alimento puro? É a palavra de Deus, ali sem mistura, é a palavra, né? Então, aí traz de uma forma positiva. Deixa eu ver aqui, ó, vocês colocaram o Jason, sejam como criança, pois dela é o reino dos céus. Exatamente, Jesus disse para sermos como crianças, a Giovana. E o Vitor, quando fala que temos que ser como crianças por causa de suas inocências. Exatamente, esse é o verso lá de Lucas 18:17. Jesus diz assim,
Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Aqui Jesus está trazendo de uma forma positiva também, né, essa comparação, né? Por quê? Porque a criança ela é pura, ela é inocente, você tem que receber o reino de Deus com simplicidade, com humildade de uma criança, né? Só que hoje, aqui no nosso versículo que nós estamos estudando, o apóstolo ele traz de uma forma negativa, ou seja, os coríntios estavam sendo crianças espirituais, mas de uma forma negativa, de uma forma o quê? Birrenta, de uma forma que não quer abrir mão daquilo que pensa ser o correto, de uma forma que só tinha que receber ali o leitinho, não podia receber uma comida mais forte. Então, aqui o apóstolo fala, deixa de ser criança nesse sentido. Deixa de ser criança nesse sentido. No 1 Coríntios 3:2, dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Ou seja, porque eles eram imaturos, porque eles eram crianças espirituais, eles tinham que se alimentar ali de leite. Não podia se alimentar de uma comida mais sólida. Eu tenho a Ana Laura, né? Ana Laura tem 2 anos e 9 meses. Quando ela nasceu ali com 1 mesinho de idade, eu não podia dar cuscuz para ela, né? Eu não podia dar ali uma galinhada para ela. Não, quando ela nasceu, eu tinha que dar leite. Por quê? Porque o sistema digestivo dela não estava pronto para receber uma comida mais forte, né? Então, o sistema digestivo da Ana Laura não estava pronto para receber ali uma comida mais forte. Hoje ela come praticamente de tudo. Hoje ela ama um cuscuz, ama uma comida mais forte, não é verdade? Então, porque hoje o sistema digestivo dela já está preparado para receber a comida sólida. Mas quando ela nasceu, não estava. Assim são os cristãos, assim somos nós, né? Quando nós nos convertemos, quando a pessoa ela se converte, você já não vai ensinar para ela ou pregar para ela coisas muito grandes, nem muito complexas, porque pode assustar, né? Porque ela pode não entender, porque não está pronta ainda para entender, né? Algumas coisas espirituais. Quando a pessoa ela se converte, a gente começa pregando o quê? Começa pregando a salvação, o plano da salvação, que Jesus veio, que morreu, o porquê que Jesus tinha que morrer na cruz, né? Por que nós estávamos separados de Deus, que foi por causa do pecado, né? Então nós começamos a ensinar e a aprender, quando acabamos de nos converter, essas coisas. Quando aprendemos, aqui como o apóstolo Paulo fala, quando nós temos o alicerce, quando já estamos alicerçados, quando aprendemos essas coisas, nós passamos a aprender coisas maiores, passamos a aprender coisas mais complexas, e isso nós vamos amadurecendo. Aqui, os cristãos de Corinto não estavam amadurecendo, eles ainda eram muito crianças, muito infantis, e aí o apóstolo Paulo traz essa advertência. E vamos aqui deixar claro que ser imaturo na fé, ser criança na fé, não tem nada a ver com idade física e nem com tempo de conversão, tá? Às vezes as pessoas falam, mas eu só tenho 16 anos, né? Eu só tenho 16 anos, isso quer dizer que eu sou imaturo na fé? Não quer dizer isso. Ou senão fala assim, mas eu nasci em berço evangélico, né? Eu sou cristã desde que eu nasci, então isso quer dizer que eu sou madura na fé? Não necessariamente, não necessariamente. O que vai provar se somos maduros na fé, se somos maduros como cristão ou não? É as nossas atitudes. E como que nós podemos crescer na fé, podemos crescer nessa maturidade, tendo experiências com Cristo, aprendendo a palavra, estudando a palavra, tendo intimidade com Deus e experiências, né? O que Deus quer que eu faça? Quais são os passos e as decisões que Ele quer que eu tome? Quais são os frutos que eu tenho que dar, né, nessa minha trajetória cristã, nessa minha carreira cristã? É isso que vai fazer eu crescer e ser madura da fé. Não tem a ver com a idade cronológica e nem com o tempo de conversão, mas tem a ver com experiências, né, com o estudo da palavra. Nossa querida professora Amanda, os coríntios toleravam divisões egoístas, filosofias mundanas, contendas, orgulhos, imoralidade, rejeição aos ensinamentos dos apóstolos, distorciam a mensagem do evangelho. Eles eram
carnais. Exatamente, exatamente. Por isso que eles eram carnais, por isso que eles estavam assim tão imaturos na fé, porque eles ainda deixavam entrar as coisas carnais, a imoralidade, o orgulho. E nós vamos ver aqui, ó, no verso 3, o apóstolo Paulo fala por que eles ainda eram tão crianças na fé, por que eles estavam sendo repreendidos. Aqui, ó, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Aqui o apóstolo Paulo pergunta, se vocês estão deixando entrar inveja e divisões, não estão agindo como mundanos? E o que é inveja? Né? O que é inveja para você? Responda aí para mim, o que é inveja? Inveja é uma coisa muito ruim, não é verdade? Respondam aí para mim, o que é inveja? Os coríntios aqui estavam alimentando esse desejo deles, assim, essa inveja. Eles estavam alimentando isso, estavam agindo como carnais, estavam sendo mundanos. Não estavam sendo transformados como deveriam ser. O que é inveja para você? Respondam aí para mim. A inveja, olho gordo, a Giovana colocou aqui, ó, olho gordo, você fica com o olho gordo. A inveja é sentir um profundo desdém em relação à felicidade do outro. Ó, o Vitor colocou aqui, ó, é querer algo do outro. Ó, o Daniel, querer algo que não é seu. Exatamente. Mas, assim, é muito mais do que apenas querer. A inveja é tão feia, nossa professora Amanda colocou, a inveja é tão feia que as pessoas não costumam admitir que a sentem. E isso é verdade. Isso é verdade. As pessoas não admitem. Você querer algo, uma posição que não é sua. Exatamente, exatamente. É muito mais do que você querer, né? Porque às vezes você fala, queria tanto ter aquele carro, vou batalhar e vou conseguir comprar aquele carro. Mas é diferente você falar, nossa, queria tanto aquele carro, mas o fulano também não podia ter aquele carro. Ele é pobre, fez em trocentas prestações. Isso é inveja, é sentir desdém pela felicidade do outro, é nunca se alegrar com a felicidade do outro. Uma mistura de egoísmo com dissensões, exatamente. Nosso querido professor Aislan colocou. Exatamente. Então, assim, é você nunca sentir alegria por aquilo que o outro tem e sempre querer ou não querer que o outro tenha também. Então, isso é inveja. E inveja, como a professora Amanda colocou, é algo muito feio e que as pessoas não admitem que tem. Mas é um sentimento carnal, é um sentimento mundano. E como que faz para vencer esse sentimento? Com a força do Espírito Santo. Né? Com a força do Espírito Santo. Precisamos pedir para que o Espírito Santo tire todo desejo de inveja, todo orgulho, todas dissensões que nós vamos ver aqui no próximo tópico, que retire da nossa vida, né? Que retire que aniquile da nossa vida. Não podemos ter inveja. A inveja, aqui como o apóstolo Paulo coloca aqui para Coríntios, impede o crescimento, impede o amadurecimento do cristão. Então, nós queremos ser cristãos maduros, não podemos ter inveja, não podemos ter inveja. Então, que possamos aniquilar a inveja das nossas vidas com o Espírito Santo, né? O invejoso vive em função do que o outro tem, nunca está feliz com o que o outro tem. O cristão deve ser capaz de identificar esse sentimento e, por meio do Espírito Santo, mantê-lo sob controle, aniquilar da sua vida. Isso é exemplo de maturidade cristã. E o outro ponto aqui que o apóstolo Paulo traz, por que aqueles membros ali daquela igreja não estavam querendo? Eles estavam promovendo contendas e dissensões. Contendas e dissensões. 1 Coríntios 3:4. Pois quando alguém diz, eu sou de Apolo, e o outro diz, Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Então aqui, o que tinha? Os coríntios estavam fazendo divisões, contendas. Uns falavam, eu sou de Paulo, os outros falavam, eu sou de Apolo. Mas quem foi Apolo? Né? Quem foi Apolo? Apolo foi um pregador muito eloquente, que sucedeu ali o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi até Corinto, ele fundou ali aquela igreja, só que ele não pôde permanecer muito tempo naquela igreja, ele já partiu para outra viagem missionária, e ali veio Apolo e estava pregando ali a palavra. Um pregador, ele era judeu, convertido a Cristo,
Por um período ele pregava só ali metade da mensagem, né? Porque ele não tinha ainda a revelação do batismo no Espírito, ele só pregava ali o batismo de João. Depois, quando Áquila e Priscila revelaram para ele todas as outras coisas, ele passou a pregar ali sobre o batismo no Espírito. Mas ele era um pregador muito eloquente, ou seja, ele falava muito bem. E por ele falar muito bem, algumas pessoas falavam, nossa, o Apolo fala muito bem, eu vou seguir Apolo. E outros falavam, não, vamos seguir a Paulo. E outros falavam, não, vamos seguir a Pedro, Cefas, né? E aí ficava essas divisões, esse partidarismo. Não, eu sou de tal, não, eu sou de tal. E o apóstolo Paulo diz, gente, não precisa disso. Não precisa de divisões, não precisa de partidarismo. Somos um. Estamos sobre o mesmo alicerce, que é Jesus Cristo. E ninguém pode pôr outro alicerce que não seja esse. Então, cuidado com quem ensina. Mas assim, não precisa ter divisões, pois somos um corpo. Somos um corpo, né? E a divisão impede o crescimento espiritual, impede o amadurecimento. Então não podemos ter essa divisão, esse partidarismo, não podemos ter panelinhas, né? Na nossa linguagem de hoje, não podemos ter panelinhas. Somos um corpo, todos unidos. A união é que traz o crescimento. Um aprendendo com o outro, um crescendo com o outro, é a união que traz o crescimento. E não as contendas ou as dissensões. E aí o apóstolo Paulo fala, e falta unidade para vocês. Além de vocês serem carnais, de vocês deixarem entrar em vocês a imoralidade, os pecados, cultivar a inveja, vocês ainda não são unidos. Vocês ainda não são unidos. Então isso traz para vocês uma imaturidade espiritual, vocês são como crianças, vocês são carnais ainda. Eu não posso dar para vocês uma comida mais forte, eu não posso ensinar coisas para vocês mais profundas, porque ainda tem essas coisas na vida de vocês. Então o apóstolo Paulo traz essa repreensão aí, e nós precisamos ver na nossa vida. Existem essas coisas ainda na nossa vida que estão impedindo o nosso crescimento? Será que não estamos cultivando a inveja? Será que não estamos cedendo aos desejos da carne, só fazendo aquilo que a nossa mente ou o nosso coração quer e não verificando o que Deus quer para a nossa vida? Será que estamos sendo unidos em Cristo? Será que não estamos tendo aí partidarismos, discussões, dissensões, né, panelinhas? Isso impede o crescimento e isso impede o nosso amadurecimento espiritual. Então, que possamos ficar com essa lição hoje, verificar a nossa vida, para que não possamos ser impedidos de crescer. Que não possamos ser impedidos de crescer. Você quer ter experiências maiores com Deus? Você quer ouvir Ele falando ao teu coração? Você quer aprender coisas mais profundas? Porque na palavra de Deus diz que Ele revela os segredos dEle. Né? Deus revela os segredos aos seus. Então, se você quer que Deus revele os segredos dEle a você, precisa ser maduro, precisa crescer. E como eu falei, não tem nada a ver com idade ou com tempo de conversão, mas tem a ver com experiências com Deus, com crescimento espiritual, com conhecimento da palavra. Então, você quer crescer espiritualmente? Vamos estudar a palavra, vamos ter experiências com Deus e vamos verificar se não há inveja, dissensões, falta de unidade. Precisamos estar unidos para crescer. Amém? Amém? Estão comigo? Todo mundo aí? Todo mundo aí? Dê um joinha aí, vamos continuar. Vamos lá, vamos continuar aqui em 1 Coríntios 3, agora nós vamos ler o 10 e o 11, né? Não pode substituir o verdadeiro fundamento. Muito cuidado com os ensinamentos, né? Então vamos lá, 1 Coríntios 3, 10 e 11. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor, aqui é o apóstolo Paulo falando, eu como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo usa novamente uma figura de linguagem que é a construção de um edifício. A gente falou algumas aulas lá atrás, acho que foi a aula número 2,
sobre essa figura aí de linguagem sobre a edificação, né? Quando você vai construir um edifício, você se preocupa com o fundamento, né? Se o fundamento dele não for bem feito, ele vai cair. Agora, se o fundamento desse edifício for bem feito, bem sólido, ele pode crescer, 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 crescer e ficará sempre estável. E qual é o fundamento desse edifício? O apóstolo Paulo diz que ninguém coloque outro, porque o fundamento é Jesus Cristo. É o sacrifício de Jesus na cruz que reconciliou o pecador com Deus, que tirou o pecado do mundo. Hoje nós podemos viver sem pecado, podemos viver na graça, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, o apóstolo Paulo aqui trouxe que ninguém coloque outro fundamento. Então, cuidado, ninguém coloque outro fundamento. E ele traz uma advertência também. E se colocar outro fundamento, esse será desmoralizado, porque trará à luz, Deus trará à luz os falsos ensinamentos. Trará à luz os falsos ensinamentos. Então, vamos aqui, ó, 1 Coríntios 3, agora vamos ler do 12 ao 15. O apóstolo Paulo continua. Se alguém constrói sobre este alicerce, ou seja, sobre Jesus Cristo, usando ouro, prata e pedras preciosas, e usando madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado no fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, ou seja, se o que alguém construir for ouro, prata e pedras preciosas, passará pelo fogo e permanecer, será recompensado. Se o que alguém construir se queimar, ou seja, madeira, feno ou palha, esse será queimado e esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa pelo fogo. Escapando pelo fogo, ou seja, chamuscado, mas se salvará. O que o apóstolo Paulo trouxe aqui para nós? É o dia do juízo, é o dia que todos terão que prestar contas, todos terão que prestar contas sobre as suas obras. Se as suas obras forem duradouras, se suas obras forem obras que duram, o que são obras que duram? Obras de salvação, obras de justiça, obras de amor, né? A obra que Deus, que Jesus Cristo quer que a igreja faça aqui na terra. Se as suas obras forem obras que duram, no dia do juízo, no dia do tribunal de Cristo, que todos os crentes irão passar, esse tribunal não é para determinar se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Não, esse tribunal é o tribunal que nós vamos passar para receber galardões, que receberemos recompensas. Então, neste dia que todos nós iremos passar por esse tribunal, se tivermos essas obras que duram, obras de ouro, prata e pedras preciosas, o fogo irá provar. E se ela não se queimar, porque são obras que duram, obras que passam pelo fogo e não se acabam, né? Elas permanecem, nós receberemos galardões por essas obras. Mas se as obras se queimarem, como madeira, feno e palha, ou seja, obras da carne, obras que só foi o nosso coração que mandou, eu vivo conforme eu quero, eu vivo sem pensar no amanhã, eu não faço a obra que Deus me determinou, mas eu faço a obra que eu acho melhor fazer. Então são obras da carne, obras que não duram, elas serão passadas pelo fogo e elas não vão permanecer, elas vão se queimar. Essa pessoa, ela não vai morrer a morte eterna, ela vai se salvar, né? Porque ela está ali no tribunal de Cristo, porque ela aceitou Jesus Cristo no seu coração, porque ela morreu ou foi arrebatada salva, né? Só que ela não vai receber galardão, ela não vai receber recompensa. Por quê? Porque as obras dela daqui da terra não foram obras de Deus, não foram obras que duram, né? Então ela vai se salvar como que se escapa pelo fogo, sabe? Chamuscado, apagando fogo. Então não vai receber galardão, porque não são obras que duram. Então o apóstolo Paulo aqui traz uma repreensão até sobre aqueles que ensinam. Então, cuidado com quem tem ensinado. O que você tem ensinado é sobre esse fundamento? É sobre a palavra de Deus? Ou são ensinamentos errados? Né? Então, temos que tomar muito cuidado. E por isso que precisamos crescer na fé. Por isso que precisamos ser maduros. Sabe por quê?
Porque a pessoa que não tem maturidade, ela não consegue discernir o bem e o mal. Ela não consegue discernir aquilo que é correto e aquilo que não é correto. Agora, uma pessoa que ela tem maturidade, ela escuta um ensinamento errado, ela vai saber, opa, esse ensinamento não está conforme a palavra de Deus. Esse ensinamento é errado. Então, ela vai conseguir discernir. Então, por isso que precisamos também ser maduros, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina, mas precisamos estar sobre esse alicerce. A nossa professora Amanda colocou, será salvo como alguém que escapa pelo fogo. Exatamente. E aí chegamos ao final da nossa aula com essa carta de amor, que é uma repreensão, mas é com amor, como as cartas aí que o apóstolo Paulo escreve, né? E que possamos verificar na nossa vida, assim como o apóstolo Paulo traz aquela repreensão para os coríntios. Sejam maduros, não deixam a inveja do coração, não deixam as dissensões, o partidarismo, as contendas impedir o crescimento espiritual. Que não possamos ser impedidos de crescer por causa dessas coisas carnais. E lá, no dia do juízo, que possamos receber galardões. Por quê? Porque as nossas obras aqui na terra sejam obras de justiça, obras de amor, obras de salvação. Aquilo que Jesus designou para a sua igreja, para o corpo de Cristo, para nós. Amém? Que Deus abençoe muito vocês. Estamos finalizando a nossa aula. Um ótimo domingo. Um feliz Dia das Mães. Que vocês possam comemorar muito com a mãe de vocês. Que Deus abençoe muito. É sempre muito bom poder falar um pouquinho com vocês, mesmo assim, pelo Instagram. Mas é muito bom. Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um que esteve nessa aula aqui. Um excelente domingo, Senhor, que o Senhor possa conceder a eles. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe. Até o próximo culto. Até o próximo domingo. Até mais.